Quando o Fernando Henrique assumiu, a dívida, somando a interna com a externa, dava uns 200 bilhões de reais. Fernando Henrique pagou 2 trilhões e ainda privatizou 70% do parque brasileiro. Lula pagou 4,7 trilhões e também continuou privatizando. Então, não dá para entender. Uma dívida de 200 bilhões. Em 16 anos, pagamos 6,8 trilhões. E agora a dívida ainda está em 3 trilhões? Que dívida é essa? Como é que chegamos a esse ponto? Essas informações que agora eu vou falar decorrem de um acesso a dados que nós tivemos por ocasião da CPI da dívida, realizada na Câmara dos Deputados em 2009, terminou em maio de 2010. Vocês tinham conhecimento dessa CPI? A dívida externa atual está em 402 bilhões de dólares. Muita gente acredita que a dívida acabou depois que Lula fez o pagamento ao FMI. Não acabou. O que ele pagou para o FMI, ó, essa quedazinha aqui, e já recuperou e ultrapassou tudo, tá? Nós pagamos só o que devíamos ao FMI. A dívida com os bancos continua subindo. O que o Brasil fez? Simplesmente mudou de credor. Pagamos ao FMI uma dívida que custava 4% ao ano de juros e, para pagar o FMI, nós emitimos dívida interna, dívida emitida pelo Tesouro, que na época pagava juros de 19,3% por ano. Então, a dívida apenas mudou de mãos. Deixamos de dever ao FMI a 4% para dever aos banqueiros que compram os X da dívida interna a 19,3%. Que tal? Foi isso que foi feito. E mais, essa queda também, nós apuramos durante a CPI, resgate de títulos da dívida externa com pagamento de ágio. Eu pergunto para vocês, quando vocês fazem o pagamento de uma conta antecipadamente, vocês vão lá pedir o quê? Desconto. Pois desde 2004 o Brasil está fazendo resgate, desde 2005, resgate antecipado com pagamento de ágio que chegou, sabe a quanto? 70% do valor nominal. Na época da CPI, isso foi questionado. E qual a resposta? Hoje, a dívida pública é administrada pelo tal do benchmark. Benchmark. Sabe o que é isso? Marcação de mercado. A marcação de mercado tem lá, um dos itens, é a expectativa do credor. Então, o título da dívida externa era em dólar, o dólar caiu, para cumprir o benchmark e a expectativa do credor, o Brasil pagou a diferença em ágio, que tal? A dívida externa atual começa na época da ditadura, muita gente gosta de falar que foi o Juscelino que quebrou o Brasil, não foi não. Em 70, a dívida externa era quase nula. Era quase nula, era uma dívida de 5 bi dólares. Teve um forte endividamento na ditadura militar nos anos 70. Na CPI, nós identificamos que essa dívida, que todo mundo falava que era a dívida do milagre econômico, das grandes hidrelétricas, siderúrgicas e tal. Não, no início da década de 70, 75% da dívida externa era privada. Era dívida de bancos e de multinacionais instaladas no país. O que aconteceu depois? Os próprios bancos credores elevaram as taxas de juros de 5% a mais de 20% ao ano. Provocaram uma crise. Diante da crise, FMI tem que vir ajudar. Foi assim que o FMI entrou no Brasil. Uma crise provocada pelos próprios bancos que antes haviam emprestado, haviam seduzido o país a assumir empréstimos. Tá? Tudo isso, na década de 80, essas dívidas, tanto do setor público como do setor privado, foram transferidas para o Banco Central do Brasil. Vocês sabiam disso?
Nós tivemos acesso a esses acordos na CPI. E depois, isso significou uma estatização de dívidas privadas. A década de 80 ela é conhecida como a década perdida, porque essa crise, toda essa transferência de dívidas para o setor público, junto com a interferência do FMI aqui, amarrou o nosso país, não é? Há uma suspeita de que essa dívida externa tenha prescrito em 92. Isso é um capítulo que ainda tem que ser investigado. Uma comissão, na época, quem participava dessa comissão? Armínio Fraga, que lá na frente virou presidente do Banco Central, Murilo Portugal, que lá na frente virou secretário do Tesouro, depois virou diretor do FMI, agora é presidente da FEBRABAN, e participava Pedro Malan, que depois foi ministro da Fazenda. Armínio Fraga, Pedro Malan, Murilo Portugal, e hoje está no Banco Mundial. Só assim, gente, né? Muito. Em 92, existe uma suspeita de que essa dívida externa, bem aqui, ó, 92, aqui, que ela tenha prescrito. Tá? Há dados que nós começamos a investigar que os próprios bancos internacionais tinham dado baixa nos seus balanços. E uma equipe de várias pessoas, mas esses 3 eram os principais, fizeram uma negociação e transformaram toda essa dívida nos tais bônus Brady. Vocês já ouviram falar dos bônus Brady? Títulos que foram emitidos aqui em 94, essa emissão foi feita em Luxemburgo, porque eram papéis que não respeitavam aquelas normas que vinham vigentes desde a crise de 29, toda aquela normatização que foi feita. Esses títulos, Brady, não atendiam àquela normatização. Por quê? Foi feita uma troca direta, não foi feita oferta pública, ou seja, crimes de lesa pátria. Inclusive, várias comissões do Congresso Nacional, na década de 80, os relatórios estão na nossa página na internet, porque isso estava desaparecido, e a CPI possibilitou acesso a esses relatórios. Vocês podem acessar, principalmente os jovens, acessem o relatório na página da Auditoria Cidadã e leiam, porque aí falam de toda essa situação. O que aconteceu com esses bônus Brady? Eles serviram de moeda para comprar nossas empresas no processo de privatizações. E a chamada dívida interna? A dívida interna não é interna, né? Porque quem compra os títulos, inclusive, são bancos estrangeiros. Então, essa denominação interna também, nós temos que ficar atentos, porque às vezes isso aí, muita gente entende que a dívida é nossa, porque é interna. Não é assim. Ela explode a partir do plano real. A contrapartida dela são mecanismos meramente financeiros, é juros sobre juros, sem contrapartida real. É uma dívida que foi crescendo assim como agora, para acumular reservas. A gente aceita a entrada de dólares, o Banco Central fica com os dólares, compra título da dívida americana, que não vai render quase nada, e emite dívida para enxugar esses dólares. Ora, isso, mais uma vez, não pode ser considerado dívida pública. Dívida do PROER, de salvamento dos bancos aqui no Brasil, isso tudo virou dívida. Tá? Então, nós temos que investigar, porque a dívida interna já supera 2,5 trilhões. 2,5 trilhões de reais. Bom, aqui uma informação recente. Vocês estão vendo a grande propaganda que a Selic caiu para 9%. Só que a gente acompanha, nós entramos lá no site do Tesouro e verificamos por quanto que os títulos estão realmente sendo leiloados. E verificamos que no dia que a Selic caiu para 9%, o Tesouro vendeu os títulos a 10,78%. 20% acima. Por que isso aqui acontece? Como é que ocorre a venda dos títulos pelo Tesouro Nacional? A primeira venda
Tesouro emite os títulos, hoje em dia é virtual, não tem mais aquele papelzinho, mas é como se fosse uma nota, né, para a gente materializar, para as pessoas entenderem bem. Como se fosse uma nota, um compromisso do governo, só que é uma nota que você vai ter que fazer um resgate futuro de acordo com o prazo daquele título. E ele é mais valioso do que uma nota, porque ele rende juros, né? Enquanto que a nota é aquilo ali. Quem compra em primeira mão os títulos? Os dealers. Desculpe pela palavra em inglês, mas é assim que está no site do Tesouro Nacional, na página do Tesouro Nacional. São os dealers, as instituições credenciadas a operar com a CODIP e com o DEMAB. O que é isso? Os setores do Tesouro Nacional e do Banco Central que vendem os títulos. No período de fevereiro a julho de 2012, são esses aqui, ó. Vocês conseguem ler aí? Bradesco, BTG, Citibank, Morgan. Olha só. Então, por que se a taxa básica era 9, por que o Tesouro teve que vender por 10,78, 20% acima? Porque os dealers, para que não haja nenhum atrito entre eles, eles combinam antes. Quais as séries que você vai comprar? Então, é tudo divididinho. Então, dependendo da série, alguns bancos que estão lá cruzam os braços. Aí o Tesouro faz o lançamento oferecendo taxa de juros de 9%. Resultado do leilão? 0. Oferece um pouco mais, resultado do leilão? 0. Só quando a taxa de juros chega no patamar que eles querem, aí eles vão lá e compram. É assim que está funcionando. Agora, olha que interessante. Qual foi a grande propaganda do Plano Real, inclusive que justificou aquelas medidas que levaram à quebra de indústrias aqui no Brasil e tudo mais, porque não podia reajustar preço. O que era? Não tem inflação, não pode reajustar, certo? Mas a dívida continuou com o privilégio de reajuste, olha aqui, reajuste com base no IGPM, daquele índice lá fictício, porque é expectativa de inflação. Só de juros nós estamos pagando 1 bi por dia. Se computar juros e amortizações, nós estamos entregando o dobro. Por que tem todo esse ataque contra a Previdência? Todos os dias a grande mídia repete naquela retórica, né, que tem déficit. Né? Nós sabemos que não existe, mas a imprensa, grande mídia, todo dia, rombo, déficit da Previdência. Por que eles fazem isso? Porque a Previdência ainda tem 22%, porque atende a 80 milhões de brasileiros. Então, onde ainda tem recurso para absorver? Aqui. Então, ataques na Previdência. Evidenciar que o verdadeiro rombo das contas públicas não é a Previdência, não é o servidor, é a dívida. Uma dívida que nunca foi auditada. O Equador deu uma lição de soberania ao mundo. Em 2007, o presidente do Equador criou uma comissão para fazer a auditoria da dívida, oficial, a partir de um decreto presidencial. Eu tive a honra de ser nomeada nesse decreto. Fui uma das estrangeiras que ajudou nesse processo lá. A partir do nosso relatório, ele submeteu o nosso trabalho a crivo jurídico, teve o respaldo. Ele, então, em 2009, fez uma proposta soberana de reconhecer no máximo 30% do valor daqueles títulos. Qual o resultado? 95% dos detentores, eram esses dois tipos de títulos aqui, ó, bônus 2012 e 2030. 95% dos detentores aceitaram a proposta. Ninguém entrou na justiça contra o Equador. Isso aqui significou anulação de 70% dessa dívida. E um alívio de 7,7 bilhões de dólares para o Equador, que os recursos estão sendo aplicados em saúde e educação. Essa atitude demonstrou que é possível. Ano passado, nós estávamos no seminário
no Equador, o presidente nos chamou no palácio para fazer uma reunião, para nos agradecer pessoalmente. Disse, olha, graças ao trabalho, no Equador não tem hoje uma cidade em que não tenha um hospital ou uma escola em construção ou reforma. Rafael Correia.